Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ivone, né, do Portal da Consciência, tudo bem? Queria falar com vocês hoje sobre contrapartes ou chamas gêmeas, almas gêmeas e almas afins. Na minha visão é óbvio, né, porque para cada um vem uma informação. Não que uns tenha mais acesso à informação do que o outro, mas dentro do nosso propósito, cada um vai ter suas curas, cada um tem seus próprios processos. E aí, com toda essa diversidade, não seria normal e justo ser a mesma informação para todos, a mesma cura para todos, senão, né, não tem sentido. Que o universo é expansão, ganho de consciência sempre. Então está sempre se mostrando, sempre se melhorando, sempre mudando. É um fluxo constante. Então, na minha concepção, Ivone, pelo que eu recebo de orientação do meu mentor, do meu orientador, existe uma forma diferente de contraparte, que são as contrapartes kármicas, que elas saem daquela frequência, de uma forma muito simplificada aqui, né, eu vou falar para vocês, elas saem daquela frequência de contrapartes de inimigos, conflitos, e elas são colocadas dentro da consciência, na psique, no inconsciente de determinadas pessoas para viver, para fazer essas transmutações. Então, assim, num primeiro momento, eles são desafetos, né? Começou lá um dia, duas pessoas se desentenderam, brigaram, foi cada um para um lado, não conseguiram se curar, ressignificar, morreram e coisa e tal. E aí, quando foi necessário reencarnar, ou reencarnaram como inimigos ainda, ou um encarnou e o outro veio como um obsessor e ficou ali afetando aquela pessoa, foi gerando muito karma. E assim, não foi conseguido fazer as curas necessárias, e aí foi repetindo encarnação em cima de encarnação, até que a espiritualidade colocou como pai e filho, ou como mãe e filha, ou até como irmãos, para ver se através do vínculo, do amor ali, né, do sangue, se consegue essa cura, essa transmutação, mas em muitos casos não acontece. Tem seres que são muito raivosos, até por causa do nível de consciência ainda muito baixo, e acabam ainda, mesmo sendo pai e mãe, aquele ser sendo filho, né, daquele pai, daquela mãe, ou de um das partes, depende do que foi o conflito. Ou até vem um como contraparte de resgate e o outro vem com a missão de ser uma alma gêmea ou intermediária ali para facilitar essa cura. É o que geralmente eu pego. Sempre tem alguém que vem num processo de missão, né, de ser um intermediário ali entre esses dois seres. Inclusive no meu caso é esse. E aí começa a ter um certo resultado, mas ainda tem seres que não conseguem perdoar. Nível de consciência, opção, livre-arbítrio. Então, assim, passa-se anos, muitos anos, até que vi outra encarnação, e aí foi repetidas vezes tentado, até que a espiritualidade falou, vamos tentar então fazer no processo de contrapartes amorosas. Então, sai daquela frequência ali de só relacionamento kármico, que tem uma paixão, mas depois fica só o karma agindo, né? E aí, conforme vão se curando, esse relacionamento ele deixa de existir, mas também não sobra dor e não sobra amor, não sobra gratidão, a maioria das vezes é rompido com raiva, né? Ainda com conflito. E aí eles pensaram, agora vamos colocar como contraparte amorosa, que vem a ser isso. Vamos dizer, vem duas pessoas em missão espiritual, geralmente não são do planeta Terra, são sementes estelares, e aí eles vêm num processo de missão, um processo missionário, onde ele vai acessar aquela consciência
aqueles dois seres que estão ali brigando há trocentas encarnações atrás. Só que para ter o mesmo nível de dor, tem que ter o mesmo nível de amor. Então o que eles fazem? Dá a gente a possibilidade de a gente acessar a nossa contraparte amorosa, a nossa chama gêmea, que pode estar em missão de estar encarnado, né, para ter um relacionamento amoroso. Aí seriam as chamas gêmeas, ou contraparte amorosa, como a minha espiritualidade gosta de falar. E pode ser também apenas um acesso. Você conheceu determinada pessoa, isso aconteceu comigo, você acessa ali aquela pessoa, aquela sua contraparte, aquela metade sua, né, que é o seu masculino ou o seu feminino, dependendo. No caso, eu sou o feminino, então eu acessei o masculino. É o mesmo espírito dividido em dois, né, corpos, para ficar mais simples. E aí você tem aquela identificação imediata daquele ser, porque ele é você, você é ele. Só que ele não está encarnado dentro da pessoa, como até a maioria das pessoas pensam. É só um acesso através da consciência. É um nível já, um ser que já fez suas curas, já estão lá, né? Naquela fase em que você não precisa mais encarnar, faz parte do coletivo espiritual, do todo, geralmente na mônada, no eu sou, depende. E aí aquele ser, aquela consciência muito amorosa, ele acopla naquela pessoa ali que você conheceu, e você sente aquele amor instantâneo por ela. Você, eu conheço você de outras vidas, não sei o quê. E ela te desperta aquele sentimento amoroso também. Ela sente por você, você sente por ela. Passa-se algum tempo, essa consciência amorosa, ela se afasta, porque você precisa o quê? Entrar na missão de cura. Então, assim, começa a vir o quê? Aquelas consciências lá de trás, mas que não eram amorosas, as que têm dores. Só que a gente não começa pelo desafeto, a gente começa pelas últimas, pelas encarnações mais recentes. Então a gente começa trabalhando o relacionamento kármico, né? O karma que você teve com ela em outras vidas, muitas vezes até como contraparte amorosa e não conseguiu se curar, são várias repetições. Depois você acessa aquela de contraparte kármica, que era ainda, tinha um certo amor, mas é um amor apegado, mas o karma minou esse amor. Aí depois você vai e chega no nível da família, aí você começa a curar toda aquela família ali, que foram as tentativas, em cima de tentativas de resgatar essas consciências. E aí quando você vai curando camadas por camadas, você chega na origem. E qual é a origem? O pivô da briga, aquela encarnação onde os dois eram desafetos, né? E aí pode ser que um tenha matado o outro, pode ter prejudicado o outro, aí pode ter sido qualquer coisa. Eu estou falando de uma forma bem simplificada, porque quando chega nesse nível, a gente está falando aqui em coisas muito grandes. Destruição planetária, muita gente sendo prejudicada, guerras, coisas assim, muito além do que a gente até conhece, né? Aqui, que a gente é capaz de entender com a nossa consciência linear. Então, a gente chegou nessa origem e o nível de dor é muito forte quando você chega. E durante todo esse percurso de limpeza desse karma, né, indo de trás para frente, a gente vai acessando de vez em quando essa contraparte amorosa ainda. Ela ainda vem de vez em quando, aí você encontra aquela pessoa e você sente aquele amor todo por ela, aí daqui a pouco ela se afasta, aí vocês brigam, aí tem afastamento e volta, afasta e volta, e assim vai fazendo as curas, né? Cada um vai ter sua experiência, tem contrapartes que são mais dores emocionais, tem outras que são mais dores mentais, né? Do ego, o ego não permitiu viver esse relacionamento de entrega, então fica aquela resistência ali, não vou ceder, não vou ir atrás, não vou fazer, não vou acontecer, e nisso a pessoa vai perdendo ali
tempo precioso, né? De resgate, de cura, de felicidade também, porque às vezes por causa do orgulho, esse casal deixou de viver uma grande história. E aí vai fazendo as curas, até que chega na origem, que é esse processo kármico aí, desses desafetos. E aí quando você chega nesse processo kármico, na origem desse conflito, e você consegue lá perdoar aquela pessoa, ressignificar todas aquelas dores, né? Ter uma quebra ali daquele paradigma, daquela forma de pensar ainda individualizada, egoísta, porque agora você está manifestado dentro de um corpo, de uma consciência amorosa. E aí, por mais que você tenha acesso a essas frequências, por mais que você acesse aquela informação de raiva, você é um ser amoroso hoje em dia, né? Então, nós somos perfeitamente capazes de transmutar essa energia. Porque nós, além de sermos amorosos, a gente tem nossa orientação espiritual, a gente está sendo ancorado, direcionado e ganhando consciência sobre o porquê daquilo. E quando a gente descobre o porquê, esses seres que estão na nossa consciência, ou estão até no nosso campo, eles também recebem essa orientação, que até então eles estão pensando que ele e eu é a mesma coisa, e não é. Não é, ele viveu lá milhões de anos atrás, eu estou aqui, né? Eu só acessei aquela informação para transmutar, para poder tirar isso do meu campo informacional, né? E fazer essa união entre esses dois pedaços que precisam, sim, se perdoar, se reconectar. Então, chegando lá, fazendo as curas, o processo começa a vir ao contrário, vir de lá, voltando para cá, para o presente. E aí vai tirando tudo que foi gerado de karma na nossa vida material. E com isso também nessas realidades do passado, porque não se esqueça que tudo está acontecendo no presente. Por mais que eu esteja a serviço de uma linha do tempo aqui de 1 milhão de vidas atrás, 1 milhão de anos atrás, esse 1 milhão de anos atrás, ele está acontecendo agora, porque não existe tempo. Para o mundo espiritual, é tudo um agora, um já. Mas a informação chega para mim como, né, uma coisa do passado. Eu sei que isso é bem complexo, né? Às vezes buga a nossa cabeça, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É passado, é presente, é futuro, e às vezes essa consciência que vem nos alertar também pode ser do futuro. Eu acessei uma vez uma consciência do meu futuro em outras realidades, né? Fora do planeta. Está encarnado, é um pedaço do meu espírito, que tem o mesmo espírito que eu, só que ele está numa linha do tempo do futuro, onde eles vieram me avisar que esse planeta, que eles não falam qual é o planeta, mas eu senti que podia ser a Terra. Ele explodiu essa consciência negativa e explodiu esse planeta. Como ele estava numa dimensão ali do não tempo, esses seres que fizeram causaram essa destruição, eles saíram daquele espaço-tempo e vieram foram para o meu passado. E aí começou esse karma aí de conflitos, de briga, de desafeto. Por quê? Como teve essa explosão, aquelas pessoas que morreram naquela explosão se tornaram desafetos e cobradores desse ser que explodiu o planeta, uma guerra nuclear. E aí ele veio fugir no passado, na linha do tempo do passado, mas eles vieram junto, eles conseguem rastrear, porque nós temos uma assinatura energética, então não tem como você se esconder. Para o mundo espiritual não existe isso. Eles te rastreiam, o espírito ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele consegue estar em todo lugar que eles querem, que eles sentem que eles têm que ir, eles vão. Se você chamar um espírito no nome de alguém, não importa se ele já foi há muito tempo, ele volta, aquela frequência volta. Não é o espírito ali, aquele corpo espiritual, talvez ele já tenha perdido, né? O emocional, o corpo mental, o corpo astral, mas aquela consciência, aquela informação, ela permanece. Então, assim, eu estava limpando
essa densidade, imagina, né? A densidade de se explodir um planeta e aí de ter todos aqueles cobradores querendo se vingar. E aí a gente teve que, eu e a espiritualidade, né, fomos trabalhando isso, curando, transmutando, porque foi bem complicado lidar com isso. Mas era a origem ali do conflito, então tinha que chegar na origem, não adiantava, tinha que ir na origem. E aí fomos curando aquilo e passamos para a próxima, né, próxima cura. E assim foi, sucessivamente, até que chegasse ao fim desse processo de cura. Eu acessei também, deixa eu ver, no começo dessa semana, na segunda, uma contraparte minha do futuro, na linha do tempo do futuro, que eram chamas gêmeas, e eram duas mulheres. Agora você imagina, né? Duas mulheres, até então se conhecendo como heterossexual, ninguém tinha relacionamento com outra mulher, nenhuma das duas, e conhece aquela pessoa e se apaixona perdidamente. Imagina o baque, o susto, a dor que é, né, você se desconhecer tanto. Você olha para uma pessoa do mesmo sexo que você e você se apaixona. E não é um amorzinho assim, uma atração, uma coisa simples, é amor. Você não tem como fugir, só que o ego tenta fugir. E aí a minha missão ali era curar, né? Tirar essa influência do ego negativo para que a alma falasse dentro da consciência delas e elas pudessem viver essa história que era uma missão espiritual. Então, tinha que fazer ali a cura dessa transmutação desses dois egos, dessas duas pessoas, para que elas se rendessem ao amor. Que também, às vezes, a gente está pronta assim para receber um presente, né, do mundo espiritual, que é aquela conexão amorosa bem intensa, do jeito que a gente quer, com tudo de qualidade, e a gente se nega por capricho, ou por a pessoa não é do meu gosto, a pessoa não é bonita, a pessoa não é alta, não é magra e coisa e tal. Sendo que assim, quando você ama um amor espiritual, não existe aparência, não existe um estudou mais, o outro menos, um é rico, o outro é pobre, não existe, né? Você se rende. Só que assim, a gente resiste até que chega um momento que não dá mais para fugir e você tem a rendição da alma mesmo. E aí sim, facilitamos esse encontro de almas e foi aí que finalizou o meu processo. Só que é lá no futuro, em uma outra realidade de tempo no futuro. E eu acessei na mesma semana, até de forma anterior, também duas chamas gêmeas masculinas, só que na linha do tempo do passado. Então aconteceu a mesma coisa, era o mesmo espírito, né? Só que encarnou num corpo masculino, os dois se encontraram, e esse que era minha contraparte, que sou eu nessa vida, que representa eu no caso, era casado. Então um homem era casado, tinha esposa, e ele se descobre apaixonado por um outro homem. E para ele foi muito difícil passar por essa transição aí, né? Sair de um relacionamento de anos e assumir esse relacionamento amoroso, né? Homoafetivo, no caso. E essa esposa desse homem, desse rapaz, ela tinha a minha frequência. Ela também estava encarnada, ela também pertencia era como se fosse um alter ego meu. Só que a minha consciência aqui, de Ivone, estava no ser masculino e ela estava num corpo que era igual ao meu. Então, assim, eu tinha como interferir ali para fazer as curas, porque tanto eu tinha DNA com ela, como tinha nível de consciência com ele. Então, assim, também foi me pedida essa ajuda e eu fui lá. A gente fez esse trabalho de ressignificação, né?
para essa mulher deixar de interferir, porque ela estava interferindo, fazendo chantagem emocional, aquelas coisas todas. E aí esse casal masculino, eles puderam viver essa história, porque eles também estavam sofrendo com isso, né? O ego deles também não estava aceitando numa boa, até porque era uma época antiga, onde tinha muito preconceito, então era difícil você viver um amor com uma pessoa do mesmo sexo. Imagina, tinha que ser um relacionamento escondido, na maioria das vezes, mas assim, eles conseguiram se curar, conseguiram viver a história deles. Os detalhes não foram me passados, né? Não sei se durou, se não durou, só sei que eles tinham ali um tempo ali para cumprir juntos, uma história para viver, mas o nível de consciência ainda era baixo, então eles passaram-se anos distantes, né? Negando esse amor, até que foi a hora de curar isso, e a gente foi e fez a cura, fez a transmutação, ganharam consciência e conseguiram se unir. Aí já me jogaram nessa informação desse casal feminino, que também precisou ressignificar, e teve também uma cura familiar, que agora eu não me lembro os detalhes, mas eram pai, mãe e filho. E aí depois disso, eu consegui encerrar o meu processo com a minha contraparte, com a minha chama gêmea, que a gente não tem missão, até onde eu sei, né? Porque eles não falam o futuro pra gente, mas assim, nessa vida aqui, eu como Ivone, até onde eu sei, a gente não tem programação para ficar juntos. A gente só se acessou para poder fazer essas curas, né, em todos esses seres aí que a gente precisava ajudar. A gente vem em missão espiritual apenas para ajudar casais a se curarem, a ressignificar, ou deixar de ser inimigos também. Então, assim, foram muitas curas, muitas curas, mas assim, o principal desse entendimento, o que quer dizer? Que a gente às vezes cede ao ego, o ego está falando assim, não faz isso, não faz isso, que está nos protegendo, é óbvio, mas assim, quando a gente só respira, sente o que a sua alma quer, o que o seu coração quer, e se essa alma, esse coração, ele sente de estar com aquela pessoa e aquela outra pessoa também quer, você tem mais que viver aquela história, sem olhar para trás, você vai, porque é a vontade da sua alma, não é uma coisa sem cabimento, não é um relacionamento vazio, superficial, é uma coisa profunda. Agora a gente tem que ir também sem expectativa, porque pode ser que você fique com aquela pessoa até a sua morte, e pode ser que dure um ano, um mês, uma semana, não sei. Mas você tem que estar ali entregue, né, para fazer o seu melhor e buscando o bom para você e para todos os envolvidos. Então é isso que eu tinha para falar, porque eu acessei essas informações e eu achei muito interessante como, né, a gente vai repetindo padrões e a gente vai se negando a ser feliz por causa da interferência do ego. No meu caso, essa minha chama gêmea, eu acessei ele para a gente poder entrar na nossa missão de resgate, e ele ficou só até esse momento em que eu consegui entender, né, o que a gente tinha que curar, finalmente finalizar esse processo, e depois ele se apresentou para mim como um mentor, meu mentor espiritual, essa consciência que me orienta, que fala comigo, porque até então ele não falava, ele só falava que era um mentor, e depois eu fiquei sabendo que ele era um arcturiano, mas ele não falava que ele era a minha contraparte. E eu também não conseguia sentir toda essa conexão assim, de contraparte, quando não era aquela conexão de quando eu estava perto dessa pessoa que eu conheci, né, que eu acionei esse processo, não era. E aí eu também não sabia o que era, achava que era um mentor mesmo. E aí depois ele foi e falou que ele ia se despedir de mim, porque logo depois que eu fiz essas curas, essas transmutações, ele veio e ele falou pra mim, olha, eu sou seu mentor, mas eu sou sua contraparte, eu sou sua chama gêmea, eu não estou encarnada, eu só precisei acessar você assim através da consciência, ainda no primeiro momento
através daquela pessoa que você conheceu. Ele foi o veículo. Eu nunca estive dentro da consciência dele, eu estava fora, como um obsessor. E do campo dele eu passei para o seu campo e eu comecei a te obsedar, trazendo todas essas dores à tona para você fazer essa limpeza. Eu já estou aqui pedindo perdão a você por toda a dor que eu te causei, mas foi necessário, era um contrato, a gente estava de acordo, todo mundo, você também. E você continuou fazendo as curas e eu fui ascensionando de obsessor, eu passei para o seu guardião, depois eu passei para seu amparador, ainda no seu campo externo, ainda interferindo no teu livre-arbítrio, às vezes, dando opinião, falando coisas que não era boa para todos os envolvidos, era boa só para você, onde você até tomou algumas decisões que não foram boas, né? Que não foram assim as melhores, mas tudo está certo do jeito que está, então já estou dizendo para você não se culpar. Até que eu também consegui fazer essas curas através de você e passei por seu nível de consciência como um mentor espiritual. Aí eu já estava dentro da sua consciência, te mentorando, ainda identificado no ego, ainda querendo passar por cima do seu livre-arbítrio, te falando coisas que você deveria fazer, te orientando ainda de forma inadequada às vezes, e fui me curando, e você foi fazendo suas curas, e eu fui recebendo toda essa... Eu fui me lembrando da minha missão, até que eu consegui chegar no nível de mentor de amor incondicional, onde eu sei que você está ali a serviço e eu não interfiro na tua vida. Eu te oriento, eu te dou assistência, mas eu não posso interferir na sua vida se você não me pedir ajuda, né? Eu não vou falar, faz isso, faz aquilo outro. Não. Se você chegar para mim, igual você sempre veio, e pediu orientação, pediu ajuda, eu até falo, mas eu nunca vou falar o que você tem que fazer. Eu vou falar o caminho que você tem que seguir dentro do seu coração. Se aquilo ali for uma verdade para você, se você se sentir confortável, se você se sentir bem, você até faça isso que eu estou falando, mas você não tem que fazer porque eu estou falando. Você vai fazer de acordo com a sua mente, com a sua consciência, com a sua vontade, com o seu coração. Ele sempre deixou isso muito claro. Quando ele parou de interferir, é óbvio, né? E aí, continuou esse processo de cura até que finalmente nesse dia que eu acessei essa informação do casal, de garotas, né, que conseguiam se conectar, como chama gêmeos, essa foi o encerramento da minha missão com ele. Então ele saiu de mentor e ele passou a orientador. Só que aí ele perdeu o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral e passou a acessar aquelas consciências amorosas que já não precisam encarnar, aquela consciência unificada, o todo. Mas geralmente eu sou a mônada. E toda vez que ele precisa vir através para fazer o auxílio ali, né, da nossa família de alma que está toda ajudando, ele vem orientar os mentores que estão comigo agora, e aí ele se individualiza, assume um corpo espiritual, mas assim, ele já não tem corpo espiritual, ele só acopla ali em alguém, um mentor, e ele passa a consciência lá, a explicação do que é necessário, e aí esse mentor me passa para mim. Então não estou tendo mais contato com essa contraparte minha que se tornou orientador diretamente, só indiretamente. E aí ele se despediu de mim e falou que a gente se ama e que é um amor espiritual, não é um amor para encarnar, que ele está num plano, né, desencarnado, um plano superior já, mas que assim que eu estivesse pronta, a consciência dele iria encarnar na pessoa que está pronta para estar comigo naquele momento. E assim, eu sou uma pessoa que estou em relacionamento amoroso há muitos anos já. Eu tinha passado por uma separação, mas aí a gente se reconectou depois que essa minha contraparte, né, se afastou de mim. A gente voltou e
continuei nesse processo de cura, ainda não entendendo bem o que estava acontecendo e tal. Mas aí agora eles me falaram que o meu marido vai ancorar, até onde eu sei, né? Vai ancorar essa consciência aí, se ele quiser, é óbvio, porque tudo é com a aceitação da pessoa. E vai me dar todo o respaldo para eu viver a minha missão espiritual. Que o que é? É o que eu já faço mesmo, é o meu trabalho espiritual, só que vai ser de uma forma mais metódica, né? Vai ter uma metodologia mais forte, assim. Vai ter mais algumas coisas que eu ainda não sei, que eles vão me explicar. Mas que, no geral, é isso, é ajudar o despertar dessas consciências, dessas sementes estelares que estão adormecidas e num processo de resgate de contraparte, ou seja, eu vim para ajudar esses pedacinhos a se unir, né? Que pode ser aí kármico, dármico, né? Pode ser alma gêmea, pode ser chama gêmea, pode ser almas afins, e ainda temos um processo de almas novas, foi o que eu cheguei com meu marido. Nós somos almas novas, agora estamos na frequência, né? Com nossa vida toda em branco para a gente escrever a nossa história. Foi isso que eles me falaram e assim, eu achei que fez muito sentido e que assim, realmente é o que eu sinto, né? Eu sinto que a gente precisa ficar junto ainda, não sei quantos anos, se é a vida toda ou não, mas eu sinto que eu tenho que estar com ele, ainda precisa melhorar em alguns aspectos assim do ego, né? Algumas coisas ainda que não condiz comigo, que não ressoa, mas assim, eu estou trabalhando tudo isso dentro de mim, porque ele é livre para fazer as próprias escolhas, ele é livre para mudar, se ele quiser mudar, né? Não sou eu que tenho que impor a mudança, é ele que tem que achar que precisa. Então eu trabalho internamente em mim, e quando a minha energia estiver totalmente elevada, quando a minha frequência estiver pronta, está sendo modulada, ela vai subindo, aumentando, porque o nosso corpo, ele também precisa se preparar, né, para receber tanta energia assim amorosa. O corpo também precisa se preparar. Então é isso que está sendo trabalhado em mim. Agora tudo